Olá pessoal, aqui é Sandro Caldas do Vinil Literário. Hoje eu trouxe para vocês uma conversa sobre este livro aqui, ó, Meus Tempos de Ansiedade, de Scott Stossel. Ele é editor da Revista Atlantic dos Estados Unidos e ele escreveu um livro muito corajoso, eu acho, porque ele conta os seus transtornos de ansiedade, né? A sua luta para se livrar da ansiedade. Ele várias vezes afirma que por baixo dessa capa de tranquilidade existe realmente alguém complicado, né? Com medo de muitas coisas. Então, ele tem medo de vômito, ele sofre de síndrome de pânico, ele tem medo de avião, ou seja, é um sujeito que vive de forma controlada pelos remédios, né? Então, ele conta a saga dele aqui, que já dura décadas, para tentar se livrar da ansiedade, que é algo que, sem dúvida, deve ser uma coisa terrível, porque assim, o tipo de ansiedade dele é uma ansiedade patológica, né? Uma ansiedade, pelo que eu entendi aqui, não sou um especialista na área, claro, assim, mas o livro deixa claro que, claro, é uma ansiedade patológica, né? Interfere na vida dele, nas relações, etc. Ele tem que controlar isso pelos remédios, então tem que ter um autocontrole muito grande também. E assim, logo na capa, existem aquelas frases que chamam a atenção para os livros, para a venda dos livros, né? Então tem escrito que é um relato definitivo sobre a ansiedade, que une história, ciência e autobiografia. Não sei se é um relato definitivo, realmente não sei, não tenho essa leitura sobre livros de ansiedade assim, de forma tão consistente, mas assim, é realmente um livro excepcional, assim, porque ele fala de todos os aspectos, né? Ele fala da questão da ciência, de como a ciência trata a ansiedade, do que foi considerado ansiedade, do que deixou de ser, as novas patologias que entraram dentro das características de ansiedade. Não fala da história, então, da ansiedade. E, claro, fala de sua própria vida relacionando a esses temas, né? Fala de personagens fundamentais da nossa história, como Darwin, por exemplo, que sofria de ansiedade mesmo, a ponto de muitas vezes não conseguir trabalhar e ficar na cama de forma fetal, né? Em posição fetal, porque não conseguia nem sair da cama. Então, assim, existem vários exemplos assim, interessantes, você pode dizer que isso é interessante, sobre personalidades que sofreram com ansiedade durante suas vidas. Então, assim, a ansiedade tem um componente genético, a ansiedade é determinada pelo ambiente, a ansiedade de onde vem a ansiedade? Por que existe ansiedade? Porque o ser humano é ansioso. Então ele, contando a história, ele revela que se não fosse a ansiedade, talvez a gente não evoluísse, né? A ansiedade faz parte também da evolução humana, né? Porque o ser humano precisou dela, porque se a gente tivesse ansiedade, componentes ligados à ansiedade, talvez a gente não conseguisse determinadas evoluções históricas, científicas, etc. Porque a ansiedade meio que faz com que a gente fique mais cauteloso, mais observador, etc. Né? E isso desde a pré-história, quando fugíamos de feras, quando íamos caçar nosso alimento e fugíamos de feras, né? E ficávamos atentos, cautelosos ao espaço ao nosso redor. Então, é um livro muito interessante. Eu cheguei à conclusão, lendo ele, de que a ansiedade
já que está escrito aqui, basicamente é humana mesmo. A ansiedade é humana. Então, assim, todo ser humano sofre algum grau de ansiedade em um determinado momento. Agora, se essa ansiedade, desculpe, se essa ansiedade é uma ansiedade patológica que atrapalha a sua vida, que faz com que você não viva bem, aí eu acho que já é mais complicado e talvez haja necessidade da interferência dos remédios, né, da alopatia, etc., que é outro assunto que ele trata aqui, dessa indústria farmacológica, que ao mesmo tempo que serviu a ele, talvez seja uma das inventoras de doenças. E a gente sabe que muitas doenças são inventadas por especialistas, né, pela farmacologia, para as pessoas ligadas à área da indústria da saúde, para poder vender remédio, né? Então, assim, a gente sabe disso ao longo da história e sabe que nem toda doença que surge é realmente doença, né? Tem um componente aí de marketing, de fazer com que o ser humano seja mais complexo do que ele realmente é, assim. Então, assim, ele trata muito desse assunto porque aí eu lembrei que o brasileiro é um dos povos que mais consomem remédios no mundo, assim. Tem brasileiros que consideram a farmácia sua bomboniere, né? Praticamente compra remédio todo dia, indo sorrindo assim, vou comprar hoje tal remédio, então eu vou lá comprar isso, vou comprar aquilo, e consome discriminadamente, né? Remédios, assim, que é uma coisa absurda. Então, assim, claro que a alopatia ajuda muitas pessoas, mas será que seria necessário mesmo determinadas pessoas tomar remédio por conta de sua ansiedade, assim? E que nível de ansiedade é esse? Então, aí eu lembrei de outro livro que eu li e que tem a ver com ansiedade. Eu ia falar só desse daqui, mas eu acho legal falar de outro também, que está relacionado, que o nome é Ansiedade também, só que de um brasileiro, assim, chamado, eu acho que todo mundo conhece, Augusto Cury, né? Justamente fala de ansiedade, como enfrentar o mal do século, né? A síndrome do pensamento acelerado, como e por que a humanidade adoeceu coletivamente, das crianças aos adultos. Eu já li esse livro já tem um bom tempo, mas eu acabei pegando ele aqui rapidamente porque eu acho que foi um livro interessante, porque pelo que eu entendi, pelo que eu me lembro dele, Augusto Cury fala realmente desse excesso de pensamento que a gente vive, dessa excesso de informação, talvez, de absorção de tanta informação, de tanto pensamento, mas sem reflexão, sem momento de pausa, de silêncio, desacelerando mesmo a vida, mesmo para sentir as coisas ao redor. Então isso cria na gente essa ansiedade, essas sensações terríveis, esse mal-estar, que talvez seja ligado até a Freud, a teoria do mal-estar na civilização. A gente não consegue muito absorver as coisas em volta e o tempo todo sendo bombardeado por propagandas, informações, muitas informações patéticas, informações desnecessárias, informações negativas, só fazem com que a gente fique cada vez mais ansioso e de forma desnecessária. Então é um livro também que eu acho muito interessante sobre o tema. E aí, outro livro que de alguma forma está ligado com esses dois, de alguma forma, ou melhor, totalmente, talvez, é esse que eu anunciei até num vídeo passado, um teaser que eu coloquei, que eu ia falar sobre esse livro mais profundamente, que é O Poder do Agora, um guia para a iluminação espiritual.
É um livro de autoajuda, claro, mas assim é outra coisa que precisa ficar esclarecida, que livro de autoajuda não é necessariamente sinônimo de livro ruim, muito pelo contrário. Esse Ansiedade de Scott Tossell, para mim, é considerado um livro de autoajuda também, tanto quanto de Augusto Cury. Então, autoajuda não significa livros de qualidade duvidosa, entendeu? Mas livros que fazem que te ajudam, então autoajuda. Então, esse daqui eu não terminei de ler, mas eu queria conversar sobre ele mais demoradamente, assim, de uma forma mais fazendo um vídeo apenas para ele, mas eu acabei trazendo ele para cá porque tem uma parte aqui que eu separei que fala justamente de ansiedade. E fala assim: por que vocês estão sempre ansiosos? Jesus perguntou aos discípulos: será que os seus pensamentos ansiosos podem acrescentar um simples dia às vossas vidas? Da mesma forma, Buda ensinou que a raiz do sofrimento pode ser encontrada em nossos desejos e ansiedades permanentes. Então, a ansiedade é um tema bem complexo, assim, que mexe muito com a vida das pessoas, de várias formas. Mexe mais com uma do que com outras, mas o ser humano não está livre da ansiedade, assim. E o que eu pude perceber juntando essas 3 leituras, embora não tenha terminado ainda, não estou quase terminando isso daqui, é que, e esse me deixou tem me deixado um ensinamento importante, que é tentar se livrar do passado e não projetar futuro. É justamente isso, o poder do agora, é viver cada dia, porque o tempo não existe, né? O tempo em si é uma criação humana, o passado e o futuro é uma criação humana, não existe tempo. Então, dentro do que é considerado tempo para os humanos, a nossa mente que cria essas sensações de passado e futuro, essas projeções, não existem na verdade, né? Se a gente pudesse se livrar disso e ter uma mente focada no agora, né? A gente consegue viver de uma forma muito melhor. Não é um livro simples assim de você explicar todos os conceitos de uma forma tão clara, né? Porque tem coisas assim muito profundas que o autor conseguiu chegar a essas verdades porque ele sofreu uma transformação muito grande e hoje ele é considerado um guia espiritual. Assim. Então não é para qualquer um. A gente até sente determinadas coisas em momentos esporádicos da nossa vida, como se algo maior realmente nos tocasse, assim. Por exemplo, e parece ser besteira, mas não é, quando um pássaro pousou na minha janela, eu me aproximei devagar, sem pensar em nada, na verdade. Eu estava num momento que eu acho que era a comunhão com a natureza mesmo, completamente. Porque os pássaros se assustam com a nossa presença. Basta a gente chegar, dar um passo, eles voam. Mas no meu caso, não. Nesse caso, não, né? Eu fui andando até ele e ele ficou parado. Até que eu cheguei, toquei na cabeça dele e comecei a fazer carinho. Aí ele abaixou um pouquinho, assim. Aí quando eu tirei a mão, ele voou. Quer dizer, foi uma experiência... São essas experiências que transcendem assim, o que acontece no dia a dia. Então, acho que O Poder do Agora é um livro... eu já estou falando muito sobre ele, mas eu acho que tem muito mais a falar. Porque a mente, de acordo com o autor, é ruim. A nossa mente é negativa. É basicamente negativa. A nossa mente, o tempo todo, quer que a gente sofra. Então, seja por meio de imagens do passado ou por projeções do futuro. A gente sabe, esperando demais o futuro, a gente sofre também. Então, livrar-se dessa mente negativa, viver com consciência do agora, porque o futuro não é amanhã, o futuro é agora, assim. Eu falo essa palavra, já é futuro, sabe? Já é o futuro aqui, cada segundo que passa. Então, a gente precisa se livrar do tempo, dessa questão
do passado e do futuro, para que a gente possa construir realmente algo interessante em nossas vidas, sem medo, calcado na coragem, na consciência plena. Então eu acho que esses 3 livros têm ligação, né? Principalmente esse daqui, esse último que eu disse, não principalmente, mas assim, esse livro aqui eu acho que, não sei se fecha com chave de ouro, não, mas é um complemento muito interessante dos outros 2, porque esse aqui fala de coisas mais diretas do nosso dia a dia, sem focar na questão espiritual, assim, espiritualidade, né? Não está falando de religião especificamente nenhuma, mas de espiritualidade, né? De algo muito maior do que isso daqui. Então eu acho que assim, e a gente tendo essa consciência de que somos não existe tempo e que somos mais do que passado, do que futuro, e construir esse dia a dia sabendo que o mais importante é o momento atual, ter essa consciência do agora, livra muito a gente da ansiedade, porque a gente não deixa ser penetrado por pensamentos negativos. Os pensamentos negativos passam por nós, vão embora. Então assim, porque nós não somos a nossa mente, ela existe, claro, né? Mas não somos ela, né? A mente está lá e muitas vezes a mente é contra nós. Claro que a gente tem um passado para a gente relembrar de alguma coisa, ou é a nossa história, mas a gente não pode viver dele assim, e nem fazer projeções demais, porque acabam não se concretizando do jeito que a gente espera. Então, eu quero falar mais sobre esse livro, assim, embora eu tenha falado mais talvez do que até os outros, né? Mas é isso, eu acho que fica a dica desses 3 livros. Eu vou colocar as indicações deles lá embaixo, o nome, o autor, e assim, se vocês puderem ler esses livros, assim, eu acho interessante, e me indicar outros livros que falem de ansiedade ou de espiritualidade, etc. Eu acho muito legal. Então é isso. Quem gostou do vídeo, clica no polegar para cima e até os próximos, né? O próximo, como eu coloquei no teaser, vai ser sobre o livro de colorir, que eu acho uma coisa que merece uma discussãozinha legal. E esse daqui, eu pretendo fazer um vídeo mais extenso e mais demorado, pensando melhor no que eu realmente vou falar, para acho que passar coisas mais interessantes do que eu disse aqui. De qualquer jeito, se vocês puderem procurar esses 3, eu acho interessante. E é isso. Até o próximo vídeo, pessoal. Abraço.